o que nós buscamos proteger através do direito penal. Quando nós falamos em embriaguez ao volante, aparentemente a resposta parece simples. Não chega a ser uma compreensão tão difícil assim. Todos compreendem de uma forma genérica que a embriaguez ao volante gera um severo risco para pessoas, para o patrimônio individual. Nós temos a embriaguez ao volante como uma conduta potencialmente arriscada à integridade corporal, à vida ou ao patrimônio de pessoas indeterminadas. Já quando nós falamos na direção sem habilitação, embora seja a mesma coisa, isso não fica tão evidente. Não sei porquê, me parece que a embriaguez, até por ser repercutida, reproduzida em noticiários como causa de acidentes diversos, quando nós falamos em embriaguez, nós conseguimos logo direcionar a nossa visão para a questão da integridade corporal e da vida, ou mesmo do patrimônio. Já na direção de forma desabilitada, essa compreensão não surge de imediato, mas só a partir de uma reflexão posterior. Mas são basicamente a mesma coisa. Essas duas normas refletem a mesma coisa. De uma forma geral, se nós formos pegar, por exemplo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, melhor dizendo, nós verificaremos que, em alguns momentos, o tribunal se refere ao bem jurídico tutelado nessas duas normas como a segurança viária. Espera aí, meus amigos. Segurança viária não é bem jurídico. Segurança viária é a razão de ser, é a razão da existência do Código de Trânsito. A regulação das atividades de trânsito e, consequentemente, o estabelecimento de uma segurança para pedestres e motoristas. O Código de Trânsito ele serve para isso. Essa é a sua finalidade, o que não quer dizer que esse seja o bem jurídico tutelado na norma. Nós veremos em breve que, se nós partirmos desse pressuposto, o bem jurídico tutelado no artigo 306, por exemplo, é a segurança viária, nós teremos uma série de consequências danosas para o direito penal. Não confundam, portanto, ratio legis com bem jurídico tutelado. São coisas absolutamente diferentes entre si. Mas era a concepção de Rones, quando ele estabeleceu a sua doutrina. Ele dizia isso, que a ratio legis nada mais era do que o bem jurídico tutelado. Havia uma identidade. O que nós temos aqui é o chamado conceito metodológico de bem jurídico. Tá? Hoje, superado doutrinariamente, no entanto, ainda muito presente na jurisprudência. Tá? Principalmente quando há uma abordagem rasa desse tema nas decisões judiciais. Vamos passar? É muito interessante nós tracemos um parêntese para que nós abordemos o bem jurídico na época do nacional-socialismo alemão. Dado o holocausto judaico, dadas as diversas atrocidades que todos conhecem da época do nacional-socialismo alemão, principalmente através do manejo inadequado do direito penal, onde estava a teoria do bem jurídico nessa época? Onde a teoria do bem jurídico, de que forma a teoria do bem jurídico influenciava a legislação penal alemã? Havia uma concepção diferente de bem jurídico? Vamos dar uma olhadinha a partir de Metzger, em sua obra Me Perdoem se o meu alemão estiver errado, até porque eu não tenho um alemão. Tá? O meu alemão, tal qual o positivismo, é meramente de observação. E quando eu falo em observação da forma como está escrito aqui. Provavelmente o que eu vou falar está errado, tá? Em termos de pronúncia. Criminalpolitik. Se não for isso, desculpem. Tá? Um dia eu prometo que eu vou aprender alemão. Mas havia um filósofo que dizia que depois dos 40 anos, ou melhor, um pensador, que dizia que depois dos 40 anos, ninguém tem que aprender alemão, porque tem outras coisas melhores para fazer na vida. Né?
alemão é extremamente complicado para que a gente compreenda, principalmente quando a gente tem pouco tempo para se debruçar sobre a língua. Só uma brincadeirinha para a gente desanuviar aqui a aula. Tá? Também existia um filósofo que falava que filosofar só é possível em alemão. Então, optem por uma dessas duas vertentes. Vamos lá. Metzger, em sua obra de 1933, ele dizia que a vontade do Führer era a única fonte do direito. Interessante, antes de nós prosseguirmos nessa concepção da vontade do Führer como a única fonte do direito, nós absolvermos historicamente Hans Kelsen. Tá? E aqui eu até deixo um abraço para o professor Marcelo Ciottola, que tanto bate nesse tema e que me abriu os olhos para essa peculiaridade. Hans Kelsen era um jurista judeu, lecionava na Alemanha. Na época do nacionalsocialismo, ele perdeu a sua cátedra e fugiu, foi obrigado a fugir da Alemanha, acabou se radicando nos Estados Unidos. Ao final do regime nacional-socialista alemão, vários juristas que colaboraram com o regime na época e que foram levados a julgamento ou que foram contestados de alguma forma por sua colaboração com o regime nazista, tentaram se livrar de uma punição, tentaram se livrar até mesmo moralmente das suas atividades com a seguinte ponderação: quando nós decidíamos, nós o fazíamos com base no positivismo jurídico de Kelsen. Kelsen manda que nós apliquemos o que está na lei. E nós aplicamos o que estava na lei. A legislação alemã da época. Era uma legislação que, de certa forma não, totalmente, era uma legislação completamente absurda, representava uma afronta aos sentimentos mais básicos de humanidade, sim. Mas era a legislação posta. E nós aprendemos, através de Kelsen, que nós devemos nos basear num positivismo estrito. Nós devemos nos basear na regra, na lei, e foi isso que nós fizemos. Por isso nós devemos ser juridicamente absolvidos. Essa é uma concepção, na verdade é uma desculpa, é uma autodefesa que não se sustenta, porque Kelsen, em momento algum, na sua teoria, ele defendia que a vontade do Führer poderia ser fonte do direito. Hitler governava com base em decretos. A vontade do Führer era a lei. Kelsen nunca defendeu isso. O sujeito teve o seu trabalho na universidade interrompido, ele perdeu a cátedra, ele foi exilado, e pior de tudo, ele ainda viu distorcida a sua teoria por aqueles que defenderam o regime que o perseguiu. Então vamos absolver historicamente Kelsen. Um breve parênteses, não tem nada a ver com isso que a gente está falando agora, não tem nada a ver com a teoria do bem jurídico, mas é importante que a gente faça algumas ponderações filosóficas, históricas, etc., para uma compreensão holística do direito. Mas vamos voltar aqui. Dizia Metzger que o povo alemão é o valor mais alto concretamente determinado, e só a sua sã concepção como conceito ao mesmo tempo valorativo e real deve orientar a determinação material nacional socialista do direito penal. Ainda que, obviamente, dado que o direito que dele emana deve converter-se em direito positivo, precisa de direção estatal para a sua conformação e reconhecimento. Atenção nisso aqui, gente. Sã concepção. A sã concepção do povo alemão, dirigida pelo Estado para a sua conformação e reconhecimento. Prestem atenção nesses pontos, talvez eles sejam os mais interessantes
ainda que absurdos, claro que historicamente interessantes, não interessantes para aplicação hoje para a gente, obviamente que eu não estou falando disso, são os pontos mais interessantes para que nós compreendamos as colocações de Metzger. Individualismo e liberalismo são substituídos pela preponderância de uma comunidade do povo. A sã concepção do povo alemão reflete essa preponderância da comunidade do povo. Mas aí é que vem o ponto fundamental. Esse povo não é qualquer povo, é o povo alemão. O que me interessa é o povo alemão, a chamada, entre aspas, raça ariana. Não interessa, por exemplo, os interesses da comunidade judaica, os interesses da comunidade cigana, não. A sã concepção de que trata Metzger é a sã concepção do povo alemão. É interessante isso porque nós trabalhamos com alguns juristas, seja em direito constitucional, seja em direito penal, seja em vários outros ramos do direito, quando a gente fala, por exemplo, em Karl Larens, quando a gente fala em Carl Schmitt, e mesmo em Metzger, a gente não costuma associá-los ao nacional-socialismo alemão. Muitas vezes a gente propaga as doutrinas deles, independentemente se eram juristas brilhantes ou não, até porque você se filiar a uma concepção de pensamento que seja hedionda, não significa que a sua inteligência seja maior ou menor. São juristas brilhantes, mas a gente sempre dissocia a imagem desses juristas. Metzger, em direito penal, muitas vezes a gente sequer se refere ao seu trabalho para a legitimação das leis penais alemãs. A gente dissocia a imagem deles do nacionalsocialismo como se historicamente eles não tivessem contribuído em nada para um dos períodos mais negros da história. E Metzger, ele influenciou de forma bastante intensa a chamada Lei dos Associais, aquela lei que permitiu toda sorte de atrocidades contra a humanidade. Com o Roxin, aí nós já estamos falando num período pós-guerra. Eu pulei a concepção de Weltzel, tá? Passei direto para Roxin, mas nós vamos acabar abordando isso no resto da minha fala. Roxin, deixa eu apagar aqui, sublinhei, acabou que ficou sublinhado, né? Com o Roxin nós temos uma retomada dos ideais iluministas, que permeiam um tema bem jurídico penal. Nós voltamos àqueles ideais iluministas. Nós temos, novamente, o contrato social sendo incensado, mas com ênfase constitucionalista. O critério dos direitos subjetivos é substituído pelos direitos fundamentais. Roxin, ele tem uma grande preocupação, uma intensa preocupação em limitar o poder punitivo estatal. Roxin, ele tem, na sua doutrina, isso muito presente. Tem vários escritos sobre a teoria do bem jurídico e ele é radicalmente contra a ilimitação punitiva. Pois bem, quando ele fala aqui, como nós vemos aqui no slide, na substituição dos direitos subjetivos pelos direitos fundamentais, nós trazemos a Constituição da República para o interior da teoria do bem jurídico. O que Roxin questiona obviamente, o poder punitivo do Estado não pode ser ilimitado. Obviamente, o poder punitivo do Estado precisa ser contido. E essa contenção, entre outros aspectos, ela se dá pela correta seleção de bens jurídicos penais. Agora, quais seriam aqueles interesses ou valores que justificariam a intervenção do direito penal? Quais seriam os interesses ou valores que mereceriam a atenção do direito penal? E essa resposta para Roxin, ela é buscada na Constituição da República.
Nós temos outros doutrinadores, muitos italianos, por exemplo, se referindo ao tema, muitos doutrinadores italianos estão tratando do tema. Há uma discussão se aqueles interesses ou valores que poderiam ser erigidos à qualidade de bem jurídicos seriam os interesses que não contrariassem a Constituição, ou os interesses constitucionalmente previstos. Nós temos aí uma concepção constitucionalista ampla na primeira hipótese e restrita na segunda hipótese, né? Quando nós falamos em bens jurídicos que não contrariem a Constituição, obviamente nós estamos ampliando um pouquinho esse leque de possibilidades incriminadoras. Quando nós falamos que a Constituição diz o que é o bem jurídico, quando o bem jurídico tem que estar presente na Constituição, nós limitamos a atividade incriminadora, mas o ponto principal com a concepção de Roxin, nós trazemos para o centro da teoria a Constituição. Tá? E me parece que é corretíssima essa doutrina. De todas as que nós já vimos e que vamos ver, essa concepção constitucionalismo é que mais me agrada. Inclusive eu penso na concepção limitada. Tá? Para mim, bem jurídico penal, os bens jurídicos que podem ser selecionados para incriminações são os bens jurídicos constitucionalmente tutelados. São aqueles bens jurídicos que encontram leito na Constituição. Ok? Percebam que com isso nós tiramos do âmbito do direito penal uma série de interesses ou valores de menor importância. Se nós temos na Constituição o documento político máximo de um Estado, é lá que estão os direitos, os interesses ou valores mais importantes. E é com esses que nós temos que trabalhar. Daí nós já conseguimos enxergar um embrião, já conseguimos enxergar uma pequena noção de subsidiariedade e fragmentariedade. Temas que nós vamos tocar ainda hoje, tá? Nós vamos chegar a isso ainda hoje. Mas, por hora, vamos ficar em alguns trechos da obra de Roxin. Selecionei aqui para vocês que me parecem muito pertinentes. São trechos extremamente interessantes para que a gente compreenda bem o que Roxin diz sobre o tema. Em determinado momento ele fala: penso que o direito penal deve garantir os pressupostos de uma convivência pacífica, livre e igualitária entre os homens. Na medida que isso não seja possível, através de outras medidas de controle sociopolíticas menos gravosas. Se vocês se reportarem ao início da minha fala, vocês se lembrarão que lá no início eu falei em proteção subsidiária de bens jurídicos. Eu falei no direito penal como um instrumento de tutela subsidiária de bens jurídicos. Não é nada além do que diz Roxin. Aqui ele já insinua o princípio da subsidiariedade. E nós temos que ver essa influência marcada, uma influência muito interessante do princípio da subsidiariedade, um pouco mais adiante, quando nós começarmos a trabalhar o tema sob a égide dos princípios. O restante aqui do slide eu não botei entre parênteses, mas também tem com base uma dicção entre parênteses, perdão, entre aspas, mas também tem com base uma dicção de Roxin. Claro, aqui eu escrevi com as minhas palavras. Como a lei limita a liberdade do cidadão, não pode proibir mais do que o estritamente necessário para a garantia da coexistência livre e pacífica. Como o direito penal é um instrumento de promoção da liberdade, devem sempre ser resguardadas a igualdade e a dignidade humana, condições essenciais daquela. Pessoal, presta atenção. O que eu vou falar agora pode surpreender a muitos. Muitos de vocês podem ter... Os meus alunos que estão assistindo talvez não tenham essa percepção um tanto... talvez não sejam surpreendidos pela minha fala, porque eu abordo isso em sala de aula na faculdade. Mas muitas vezes passa-se por cima disso que eu vou falar agora e nós aceitamos a teoria do bem jurídico sem que nós estabeleçamos como nós a consagramos no Brasil. Onde nós encontramos a teoria do bem jurídico?
ela é simplesmente um objeto da dogmática penal, sem qualquer positivação, ou a teoria do bem jurídico ela se encontra de alguma forma positivada em nosso ordenamento jurídico? Claro que eu não estou falando aqui da concepção, e sim da teoria. Não estou falando aqui da vertente, mas sim da teoria propriamente dita. Nós temos alguma positivação disso? Claro que temos. A nossa Constituição da República, ela fala que o Brasil adota a forma de um Estado democrático de direito. E como todo Estado democrático de direito, ele tem como fundamentos a dignidade humana e a igualdade. Dignidade humana e igualdade são fundamentos básicos de toda e qualquer democracia. Porque democracias são baseadas em ideais de liberdade. E para que eu tenha uma liberdade plena, eu preciso do respeito a esses dois pressupostos. Ok? Só que quando nós falamos também em tutela das liberdades, nós falamos em um Estado que não intervém nessas liberdades mais do que o necessário para a preservação da dignidade humana e da igualdade. Eu não posso invadir a esfera de liberdades de uma forma absolutamente intrusiva, de uma forma absolutamente em descompasso com os pressupostos de liberdade, com os direitos de liberdade. Aqui eu falo em liberdade em sentido amplo. Um direito penal democrático, sobretudo, preserva liberdades. Se nós formamos o nosso Estado sob uma base democrática de direito, a teoria do bem jurídico e a sua defesa das liberdades tem que existir. Não existe direito penal num Estado democrático de direito sem que haja limitação do poder punitivo estatal. Guardem isso. Fixem isso. Quando alguém falar para vocês, por exemplo, o princípio da insignificância não encontra respaldo na legislação brasileira. Já ouvi isso. Tá errado. Isso é um erro. Claro que encontra. Eu não preciso ter em uma norma expresso o princípio da insignificância para reconhecê-lo. O princípio da insignificância, nós vamos abordá-lo, ele é uma decorrência da teoria do bem jurídico. E por ser uma decorrência da teoria do bem jurídico, é uma decorrência também do direito penal democrático, do Estado democrático de direito. Nós não podemos falar em direito penal sem pensarmos nessas bases. Roxin fez isso com muita pertinência. Gosto muito da teoria dele quando ele trata de bem jurídico. Obviamente que eu não concordo com tudo que ele fala, mas com boa parte. Me parece que ele está corretíssimo quando ele fala que igualdade e dignidade são condições essenciais à promoção da liberdade. Ok? Eu vou aproveitar essa colocação enquanto a gente digere isso para fazer um breve intervalo, 10 minutinhos, só para beber uma água, e nós já retomamos, ok? Daqui a pouquinho estamos de volta.